Muito boa tarde, senhoras e senhores. É uma grande satisfação, uma grande honra ter cada um de vocês que vai nos acompanhar e vai trocar ideias conosco através das mensagens que vão mandando aqui. Todas as mensagens que entram aqui nós lemos, né? Esse é o programa Fim de Tarde em Dois Irmãos, um programa patrocinado pelo Jornal Dois Irmãos, que com as assinaturas que tem na cidade, acaba proporcionando um espaço para nós entrevistarmos pessoas queridas da comunidade. Eu já quero, de antemão, dizer que hoje vem aqui uma das pessoas que nós, aqui do jornal, mais temos carinho, mais temos respeito e mais temos admiração. Eu, pessoalmente, porque eu acho que já lá vai ser uns 25 anos que eu trabalhei com ele, quando ele era garotinho ainda, estudante ainda de jornalismo, e começou a trabalhar no Jornal Dois Irmãos junto conosco, que é o Cláudio Mitchell Nice. Hoje, um homem respeitadíssimo, né, em toda a comunidade, da época um rapazinho, um menino ainda cheio do gás, né, uma força enorme, um sorrisão que nunca se fechava e uma capacidade de trabalho impressionante. O Cláudio Mitchell Mais, depois a vida rodou, nós hoje vamos contar as boas, né, talvez as amargas, mas as amargas a gente pode deixar para lá. Mas eu acho que seria até importante contar um pouquinho delas. O Cláudio está conosco desde 93 ou 94? 93 eu comecei aqui no jornal. 93, o Cláudio. E nós tínhamos uma coluna aqui que era chamada Coluna do Cinema, né? Cinema e Vídeo. Cinema e Vídeo. VHS, né? Exatamente. E o Cláudio fazia chover, porque o Cláudio, às vezes eu achava, onde é que tu arruma tempo para assistir tanto filme, já que tu estuda tanto, Cláudio? E o Cláudio ria e seguia fazendo. Maravilhoso. Cláudio, bem-vindo ao programa. Muito obrigado, Alan, muito obrigado por estar aqui presente, pelas palavras, já, né? E povo Dois Irmãos e todos os meus amigos aí que estão acompanhando. É com muita felicidade que eu... Primeiro, vou começar pela nossa amizade, né? Que isso muito me orgulha nesses anos todos, que sempre foi uma fonte de caminho, né? E cada um com muita ocupação. Pode estar o tempo passar, mas a gente sabe que tem o apreço um pelo outro, né? E tudo começou lá com essa coluna, porque eu realmente assistia muito filme. Eu ia no cinema, né? Para que as pessoas tenham um pouquinho de ideia, eu fazia na época as 3 faculdades. Né? Isso era incrível, eu fazia as 3. Né? As 3, de manhã. 3 faculdades juntas, gente. Isso aqui não, eu quero que às vezes, tu falar de ti mesmo é mais difícil, né, Cláudio? Deixa que eu fale um pouco. O Cláudio fazia economia de tarde, jornalismo de manhã. E educação física. Ele fazia 3 faculdades e ainda arrumava tempo para ir ao cinema e escrever coluna. Nós não sabíamos onde tu tinha tanta energia. Era uma coisa... Eu acho que tu tomava o mel que o teu pai faz. Eu acho que bebia aquele mel do seu pai, porque era incrível isso, né? E aí tu entraste fazendo aquilo. Isso. 3 faculdades. 3 faculdades. Só na URGS, porque como o curso de economia era mais manhã ou noite, então era terças e quintas que eu tinha aulas certas. Então, as segundas, quartas e sextas, acabava indo para o cinema. E no meu primeiro ano, daí quando eu resolvi escrever até, legal lembrar, eu tenho a lista ainda, guardada em casa, foram 264 filmes no cinema, além de 184 em VHS naquele ano. Que eu assisti. 264 vídeos no cinema. No cinema. Tem que se deslocar. Isso. E vídeos? 184. Eu acho que não tinha ninguém que entendesse tanto de filme e de cinema quanto tu, juro. Porque quem é que assiste isso? Nem esses caras que são críticos mundiais de cinema não fazem isso. Eu era apaixonado, né? Era um dos caminhos que quase eu fui, né? E eu arranjava horário, porque Porto Alegre tinha o cinema do centro, né? Sim. Naquela época. Então, os primeiros 2 anos era ônibus que eu fazia esse deslocamento. Para ajudar diariamente. Então, chegava às 11h15 em casa, depois consegui ter carona para chegar um pouco mais, mas saía às 6h30, né? Porque ainda naquela época durava só 20 minutos no máximo, São Paulo, e 50 minutos o central e 20 minutos
do centro para a PUC. Hoje Que é longe. Que é longe. É longe. Meu Deus. Então, às vezes as pessoas ficam, meus guris pedem, pai, pequenininho, né, o Benício, né? Pai, me leva lá, ele adora o Museu Tecnológico, Tecnologia da PUC. Eu digo, filho, é longe. Então é todo dia, né? Todo dia, aula sábado de manhã. Dos 2 primeiros anos. Pensa bem, em Voti, Novo Hamburgo, com Central Porto Alegre. Voti, sou cultura. Isso. Sou cultura. Família Robinson. Isso. Sou Central Porto Alegre, e de Porto Alegre pegava outro ônibus. Pegava o T1. T1, exatamente. Que ia para lá. Que durava. Por isso que a gente compara, né? O trânsito daquela época com o que eu ando hoje, né? Não tem nem como medir o tempo que tu levava só de ônibus, era tão pequeno. E hoje o carro, até mais que isso, né? Já tá precisando de uns helicópteros. Helicóptero moda, quando nós chegamos no Rio. E aí, 93, né? 93. Eu morasse em Porto Alegre depois, né? Depois eu fui, mas isso já foi um pouquinho depois. Isso já foi perto do final do curso de jornalismo. Sim. Daí eu e minha irmã foi morar. Vamos voltar mais para trás um pouquinho antes de chegar no jornalismo. Também teve um período que tu trabalhava, nós tínhamos uma rádio aqui, lembra? Isso. Também era nesse meio. Foi nesse mesmo período. Foi depois? Foi 93, 4 e 5. Isso, foi naquele período. Isso. Tu também fazia participação na rádio. Na rádio. Ali era outro lugar que não se sabia como é que tu chegava. Mas, na verdade, nós achávamos que o Clóvis se teletransportava. A gente dizia assim, mas esse cara é do outro mundo, ele deve estar se teletransportando, porque não tem... Era eu, o Afonso, o Márcio, tu, o Ayrton, a Dona Leonida, por exemplo. Dona Leonida, Dona Leonida contava piada em alemão. Isso. E como na época eu não entendia alemão, só na época eu não entendia alemão. O Afonso me traduzia na orelha. Como o Afonso traduzia mais rápido a piada, eu ria antes de terminar. Aí o pessoal se matava de dar risada. E eu rindo antes de terminar a piada. Era meio-dia lá onde as lojas que hoje a gente fazia lá o programa. Eu, na época, já daí de carro, 9-5. Eu lembro que eu saía da aula 11h15 e vinha, dava para chegar meio-dia e vinha, ficava até a 1 e tocava o dia depois. E adiante, né? Claro, nós somos pioneiros aqui em várias coisas. Essa coisa de rádio, por exemplo, nós somos pioneiros em jornal aqui em Dois Irmãos. Sim. Não tinha jornal, nós abrimos. Tivemos o jornal Ivoti como pioneiro também lá, não tinha jornal até então, coisa que o Diário se instalou lá, né? Do Raul, né? Abriu o Diário mais tarde, né? Mas 5, 6 anos antes nós só tinha nós. Instância e aqui, também, né? Instância também nós somos Porque pioneiros. escrevemos 3, eu lembro que eu ia. Exatamente. E aqui na questão de rádio, que na época não existia, nada. Nós trouxemos, era uma parceria nossa, a Rádio Progresso de Novo Hamburgo. A Rádio Tu fez parceria para fechar o horário, né? Isso aí, exatamente. Aí nós tínhamos um horário ali do meio-dia 1, se não me engano, meio-dia 1, que a rádio não... Porque eles não tinham um programa acelerado, e nós precisávamos de um programa para essa região aqui, e eles vendiam anúncios aqui também, né? E aí nós fazíamos, então isso foi... Depois, bem mais tarde, que vieram aparecer essas tais rádios comunitárias. Isso. Mas até então, isso foi, tu participaste dessas duas coisas. Né? Que bacana ver isso. Né? Agora... Que bom olhar para trás, né, Tchê? Com orgulho. Tem coisa de poder, mas eu posso olhar para trás, nós fizemos coisas. Né? A vida vai tão rápido que às vezes nem se lembra, nós nem nos lembramos. Não, eu fui entrar aqui, né, e eu contar o ano, que me veio a memória de falar da rádio. Da rádio, eu nem lembrava, da rádio. Essa Rádio Progresso, para as pessoas que estão nos assistindo agora, que são mais jovens, é hoje Rádio ABC, que pertence ao grupo editorial Sinos, né? Isso. É a mesma Acabou rádio. indo. Porque depois falou, agora tem a Progresso, que mudou para a Nova Progresso. Ah, é? Que é em São Leopoldo. Progresso São Leopoldo, exatamente. Isso, que não era São Progresso, né? Eles abriram com esse nome. Né? Isso. Mas essa Rádio Progresso da qual nós estamos falando, que 50 anos atrás era chamada de Rádio Cavazoto, só tinha propaganda da Casa Cavazoto. Casa Cavazoto, do lado da rodoviária. Do lado da rodoviária. E nós trouxemos essa rádio para cá num projeto pioneiro, né, Cláudio? Que coisa maravilhosa esse. Foi. Sabe que... Não tinha nada, não se falava da região.
Nem o INH praticamente naquela época botava assuntos como põe hoje. O INH, quando eu cheguei aqui, o INH tinha 11 assinaturas em Dois Irmãos. Em 1983, o INH tinha 11 assinaturas. E nós chegamos aqui e vendemos 2.500 jornais em banca. Porque na época era Dois Irmãos, Morro e Santa Maria de Volta, município só. Sim. Que somado tudo junto dava 11.000 pessoas. Hoje Dois Irmãos tem 30. Cláudio, e aí a tua vida avançou? Foi avançando, isso. Daí as 3 faculdades foram em frente? Foram em frente, 2 delas, né? Chegou 95, precisando de dinheiro já, né? Porque começando a encaminhar o futuro, vamos ver o que... Estava com que idade já, Cláudio? 95, 20 anos, tá. Indo para 21. Não vamos dar um da minha irmã, eu tenho a minha irmã Sandra Caldas, está nos assistindo, acho, lá em Caxias. Ela é mais velha que eu, e eu estou com 62. Aí um dia ela me ligou e disse assim: Alan, se você quiser continuar fazendo aniversário, esse é um problema teu. Eu parei quando eu tinha 55 e fui tirar. Então nós já vamos falar a idade aqui, tem gente que se assusta, nós não, né? Nós não. E até porque vai ser, o assunto agora vai ser muito legal, porque foi assim, a minha entrada em Dois Irmãos profissionalmente, no 10 de setembro. A tia Líria Lúcia está dizendo: bom programa, parabéns, hein, tia Líria, que bom que dá um abraço no Lovish aí, né? Meu ex-professor aqui, a Ita Pacheco, grande abraço. Ita. Grande abraço, professor Cláudio. Obrigado, Ita. Obrigado, tia Líria. Compartilhem na rede de vocês para nós mostrar o professor Cláudio, nosso querido professor Cláudio. Desculpa, Cláudio. Não, beleza. O Ita, acabei de falar com ele. Legal. Foi o começo da questão profissional na educação física. 95. Sim. E que foi, e para ver eles assim, acho que é bem legal. Muita gente não tem ideia como foi. Né? Estava eu, né, assim, a economia não estava batendo muitos horários, eu estava começando a encaminhar o término do curso, então tinha que fazer trabalhos e tal, ok? Mas eu já estava mais propenso para a educação física no início. No início era jornalismo, mas no final estava, porque começou a surgir, acabei sendo logo presidente do diretório acadêmico, liderança do DCE, e aí fui me envolvendo mais, né? E daí, como formei um grupo de amigos que inclusive deve estar alguns acompanhando aí, da Fevale, uma colega de Lindolfo Collor estava lá na antiga, que era DE, né? Agora é CRE, né? Dos professores, e estava a nossa diretora, a Rejane. Sabe, a Rejane, lá, a mãe do veterinário. Sim, exato. Isso aí. Estava lá. Seu Breno, do qual nós temos grandes saudades. Exatamente, seu Breno, exatamente. O homem do vinho. Estava desesperado atrás de um professor de educação física que não tinha no 10 de setembro. Que estava precisando. Só estava... Ela era o diretor do 10, né? Naquela época, 95. Porque a Vera estava saindo do 10. Estava só assumindo Imaculada. Vera Schneider. Do Morro. E continuava ainda no Morro. Nós conhecemos todo mundo. Vera Schneider. E a outra que era a professora, a falecida querida esposa do Germano Praz, ex-esposa do Germano Praz, a irmã da professora que era do Afonso. Esqueci agora o nome. Era do 10, só tinha elas. E tinha muita turma, e precisava. E daí ela encontrou essa minha colega de Lindolfo lá. Ela dava aula em Lindolfo, ela tinha ido na CRE. E, tu não conhece ninguém? Eu tenho a minha. Vou perguntar para ele. E ela perguntou para mim. E tu precisando de dinheiro? E eu precisando de dinheiro. Lá se foi. Lá se foi na faculdade de economia. Só um bom espaço ali. Aí vim para cá. Elas brincam até hoje, daí, quando eu falo. Tava ela, a Ivone, a Ieda, show, né? Sim, querida. A Ieda, nossa, comandante lá financeiro daquela época. Fizeram entrevista comigo. Quero avisar para as pessoas que eu estou olhando o Facebook para aqui, não é que eu não esteja pensando, é que aqui entra as mensagens, então nós estamos de olho para ver como é que está funcionando.
E daí eu falei que eu estava interessado, que eu conhecia, já fazia estágio na fundação, alguns sábados que eu não tinha aula, eu substituía professores por ter estudado na fundação em Novo Hamburgo. E daí fiz a entrevista, ela disse, espera um pouquinho, ela disse. 5 minutos depois, vamos assinar o contrato? Aqui? Então tu começaste a carreira de professor no 10 de setembro. Que maravilha. O Adam estuda no 10. O seu Johannes, o Adam estuda no 10, o Pedro estuda no 10. A turma toda lá de casa estuda no 10. Não, 10. Mas a escola, né? Mas a escola. Aliás, ganhou esse ano, de novo, o melhores do ano. Né? Em pesquisa. Não é nós querendo dizer que é bom ou que é isso. Eles ganharam a pesquisa. Mas eu... E aí, como é que foi essa experiência? Foi sensacional. Porque daí assim, eu era muito guri. Imagina as primeiras 2 semanas. 21. Magríssimo. Eu era magrelo. Eu lembro. Nessa altura que eu tenho, já estava. Então... Aliás, as gurias chamavam meu filho que satisfaz, mas tudo bem, não vamos contar isso aqui. Não vamos contar isso aqui que fica chato. As primeiras 3 semanas com os alunos, né? Os alunos, o quê? Isso aí pode ser nosso irmão, eles diziam, né? E tal. Mas eu já vinha com tudo, né? Com vontade, esse meu ânimo, me agarro. E eles vão lembrar, os alunos que foram, porque eu dava aula teórica de educação física. Porque eu mandava fazer trabalho e eles tinham que fazer relatório de jogo, por exemplo, hoje. Eu acho que eu só fui o professor dele. Mas ninguém vai fazer isso. A Eliane Becker depois, quando foi minha colega, fez. Mas... A Eliane hoje na vereadora, né? Sim. A Eliane da Afonso. Boa professora. Exato. E daí... Mãe Eliane Becker agora. E daí pegou todo mundo assim, mas ao mesmo tempo o pessoal se interessou, porque eu comecei a motivar muita prática. Né? E além disso, vou problematizar. Foi o período que o 10 ainda estava só com a obra e o ginásio já estava pronto. Eu lembro dessa. E o dinheiro estava para vir e veio. E daí o que aconteceu? Como é que eu ia dar aula? Eu comecei a dar aula. Eu levava os alunos para dar aula, andar de bicicleta. Levava lá para Sede Campestre da bicicleta. Sede Campestre. Fernando Bock, grande abraço, Bock. O Fernando, compartilha na tua rede, né? Vamos chamar esse povo e falar que não. Sede Campestre. Sim. Eu levava dias quentes, a gente fazia a caminhada até lá e terminava com um banho. Mas precursor disso, bicicleta e caminhada, as coisas só se fazem hoje. Né? A gente fez isso. E outra coisa, todo mundo me chama de louco até hoje e peço que não faça, mas eu fazia, né? Todo mundo sabe. Bom, mas como não tinha lugar, eu queria dar aula de educação física com bola. Aí, como logo eu fiz amizade, ele não trabalhava na União. Fiz amizade com a família Castro, que eram os econômicos, e eles não tinham para o horário da tarde, estava aberto. Eu pedi, posso dar aula de educação física no ginásio? Porque não estava aqui ainda. E ele fazia que eles deixaram. Deixaram a Liane e ia lá, ficava lá. Enquanto eu estava dando aula, um outro comprava um pastelzinho, uma água ainda, né? Mas eu levava de carro. Tudo ajuda. Tu levava? Pegava, eu de Chevette Júnior. Eu de Chevette Júnior. Botava uns 6, 7 e voltava. Mais 6, 7. Tu tá brincando. Como eram 2 períodos geralmente, né? Então daí dava fazer isso. Os professores sempre foram determinados. Sim. Nós temos muita gente boba, infantil, sem visão de mundo, às vezes atacam professores. Isso é uma bobagem que as pessoas fazem. Os professores, em toda a profissão dos jornalistas, tem um ou outro que é péssimo. Em todas as profissões tem, mas na esmagadora maioria os professores são muito dedicados, né, Cláudio? E agora, tu contando isso aqui é uma coisa... Nossa, isso é inexistente, né, cara? Tu fazia viagens e viagens para levar os alunos para o ginásio, porque o da escola ainda não estava pronto. Isso foi o todo 95 e o início de 96 que eu fiz, porque daí o ginásio ficou pronto, acho que maio ou junho de 96 a gente pôde começar a usar o ginásio. Eu lembro, mas acho que
presidente do CPM era o Luiz Chalmers. Luiz Chalmers. Bem lembrado. A memória bem lembrado. Luiz Chalmers. Sabe que jornalista tem duas coisas, as pessoas não sabem, tem duas coisas que o jornalista não pode ter, né? Uma delas é a memória fraca. E a outra, eu não me lembro agora, mas mas era o Luiz Chalmers. E o que se matou, coitado do Luiz, para fazer aquilo funcionar, né? Porque não tinha ginásio em escola, em nenhuma escola na cidade. Imagina. Isso veio até como Juarez, exato, prefeito, né? Exato. Aliás, foi uma coisa maravilhosa. Foi bem na transição do Renato para o Juarez. E o Juarez pegou na mão e levou em frente. Foi até o final. Que maravilha. Né? E foi o primeiro ginásio escolar. Nem Imaculada tinha. Ninguém tinha. O primeiro. Eu não sabia disso. Foi o primeiro da cidade. Baita ginásio. Já jogou lá, né? Já. Bom ginásio? Bom ginásio. Ó, temos aqui um aluno, um cliente lá no ginásio, atestando a beleza do ginásio. E daí nessa história, nessa andança de 95, né, acabei gostando muito e acabei conquistando 2 irmãos, né? E fosse gostado rapidamente. Sim. Rapidamente. Foi. As pessoas gostaram de ti rapidamente. E foi sensacional, porque logo, assim, não terminou o ano, a União já começou a me chamar para conversar. Se eu não queria fazer um projeto para a Ferreira de Base. Essa é outra história tua. Essa é gigantesca. Porque essa aqui, olha, essa aqui repercute hoje. Sim. Nossa, e tem jogadores ainda jogando, né? Vamos em frente? Vamos lá. Nós estamos falando aqui com o professor Cláudio Mitchell Mais, pessoal, né? Seu patrocínio do Jornal dos Irmãos, que Deus o tenha. Nós estamos aqui fazendo uma exposição, né, da imprensa, né? Mas o professor Cláudio é uma pessoa que trabalhou conosco em 1993, 10 anos depois que essa empresa aqui foi criada, né? Então o professor Cláudio está 26 anos atrás, ele trabalhou conosco aqui. Daquele período até agora, nós acreditamos que eternamente, o professor Cláudio vai ter sempre o nosso carinho, nosso respeito, porque não teve uma vez que nós não precisamos do professor Cláudio que ele tenha dito, hoje não posso. Mesmo nesse programa, né? Saí daqui, precisei viajar, o professor Cláudio veio aqui apresentar o programa, né? Com todos os problemas. Exatamente. Saímos da escola e vamos para a União agora. Isso. E aí? Como na escola foi bem, né? E o pessoal adorou, renovaram o contrato e não tinha, na época, não havia concurso, né? Então, e até era mais vantajoso financeiramente o contrato. A União veio, a proposta, vieram conversar comigo. Né? Maura Gil. Grande Cláudio. Sim, nossa Consuleza gremista. Super apoiador das gurias do Grêmio. E hoje temos um consulado feminino pela ajuda e apoio que ele me deu. Obrigada, Cláudio. E dá-lhe Grêmio. Aê! O Maura, compartilha isso aqui com a tua rede. Vamos fazer esse negócio crescer. E ela está em aula, tá? Está em aula? Ela está em aula. Mas esconde o celular para você não ver. Mas veio União, a gente porque eles viram a movimentação que a gente fazia. Falando aí de ano? Final 95, início de 96. Zeca Brochira era o técnico, meu grande amigo já do Cevalho. Ele formado, mas a gente era amigo já antes lá. E ele era o técnico do União. Como ele também pensava nesse projeto de valorizar o pessoal dos 2 irmãos, né? E isso era uma coisa, porque haviam as escolinhas na cidade, né? Mas era, assim, o amor, né, dos pais, quem gostava, ia lá e fazia as equipes, né? Então não tinha... Não era profissionalizado. Não tinha nada. Não era profissionalizado. Somos pioneiros aqui também. Exatamente. Muito importante. É muito importante ser pioneiro. Bem falado, a gente pode falar que quase, com exceção, acho que até do Novo Hamburgo, acho que regionalmente a gente foi pioneiro em botar educadores físicos. Tá brincando. Em escolinha de futebol. Olha isso, 96. 96, verdade. 96. A lei surgiu em 97 no CREF. Não, eu sei que tu és de Buti, né? Mas tu tem. Eu sou de Porto Alegre. Agora é de Porto Alegre. Tu nasceu de Porto Alegre? O cara que é capitalista não é à toa que tá milionário, né? O cara da capital. Um amigo meu que não tem muitas luzes assim, com o nome.
Alan, o cara que nasce na capital é o que eles chamam de capitalista. Capitalista selvagem, não? Mas o Cláudio nasceu em Porto Alegre, teve os pais dele, seu Cláudio Naves, maravilhoso amigo nosso aqui, é de Voti, mas tu tens o coração preso aqui, né? Isso, o coração aqui. Teu coração está preso nessa cidade. Vou dar um exemplo. Marco, eu vim pro X da Liga. Me convidaram, eu larguei 3, 4 reuniões no final da tarde, larguei algum, busquei e já fui pro jogo. Que incrível! Que incrível! Esse é o Cláudio! Daí foi aqui, em 96, teve a reunião. E daí o futebol ainda é. Começaram a escolinha. Isso, mas demorou a negociação. Sim. Porque naquela época ainda ficava muito assim, mas como é que o guri? Mas nós vamos investir. Eu vou dizer, não tem vergonha de dizer. Para eles não é, para União, pessoal, se vocês forem assim, ter noção, na época, 7, todo mundo vai lembrar. Sempre foi o clube, graças a Deus, e elas são as pessoas que têm mais condições que frequentavam sempre o 7. Então, no clube, um pouco mais, o Vila, o pessoal lá de baixo, sempre, a União lá de cima, pessoas com um pouco menos condições, principalmente pela Antártica, né? Que era a fábrica do Blume. Exatamente. Exatamente. Então, era eles que mais ou menos bancavam que tinha até quando existiu a Antártica. Então, meu primeiro salário como coordenador para abrir o projeto foi de R$250. Tu lembra ainda disso? R$250. E durou alguns anos desse salário. Não foi. É graças não tinha inflação, né? Agora eu estou inventando, não tem inflação. Só tu não pode ir no supermercado. Me falaram que não tem inflação. Eu disse assim, os caras não. Quem fez essa pesquisa não vai ao supermercado. Mas eu tava... E aí, como é que foi começar a escolinha de futebol do 7? Do União. Do União. Assim, eu vim com tudo, né? Eu já tinha uma boa, graças a Deus. Porque no 10, eu também logo iniciei, né? Aquela coisa, vamos participar de tudo. E na época, o Estado, né, era ainda a gestão do Brito. Já trabalhando. Alexandro Cirone, Cláudio, o grande professor Cláudio. Professor de Educação Física. Alexandre, compartilha na tua rede. Vamos levar o Cláudio mais longe. Desculpa, Cláudio. O Brito estava no governo. Isso. Antônio Brito. E daí, as competições escolares, estaduais, regionais, de tudo que é nível, tinha muito. Então, como política do governo do Estado? Fazia maravilha. Fazia parte. E eu era louco, né? E graças a Deus, as diretoras e as vice entraram na minha. Porque eu disse, vamos entrar em tudo. E às vezes a gente nem treinava. Nem treinava. O importante é participar. Ali, eu vou dar exemplo de meninas que foram comigo naquele primeiro ano. Roberta Melara, Daphne Weng, Roberta Aich, Juliana Ditter, filha da Pegada, né? Foram jogar basquete. Essa sem ter nunca tido cesta de basquete. Não, mais Market Show e daí vai. Não tinha cesta de basquete ainda de mão. Não tinha. Nenhuma. E nós fomos jogar basquete? Jogar basquete. Jogaram futebol, elas jogaram futsal, elas jogaram vôlei, jogaram tudo. Né? Tanto que, em 96, ainda pelo 10, depois do Modo União, a gente conseguiu classificar. A primeira vez na história, 2 equipes para uma final estadual. Nós classificamos o mirim masculino e o infantil feminino de vôlei para jogar em Passo Fundo. A geração do Galas, um pouco antes, que a Vera, a técnica, tinha ido 2 vezes para a final estadual. Né? Mas era uma categoria só. Nós conseguimos levar 2. Duas na cabeça. Nós ficamos entre as 8 finais. Né? E a diretora que ficou louca. Olha a loucura, né? Botamos o professor certo. E daí o que acontece? Daí vem a questão daquele professor lá no início, né? 96 veio União. E daí vamos começar esse projeto. Como vinha uma imagem boa de lá, e eu tinha sua ajuda, eu não posso dizer, porque eu vim aqui, eu era chato. Eu entendi o jornalismo e entendi a educação física. Mandava release, mandava um textinho e saía sempre. Sempre. Chegou a sair as outras, né? Saía sempre. Né?
como é importante isso, tu ter um respaldo coletivo via imprensa, né, Cláudio? Às vezes faz umas ondas para dar notícia assim, tu tem que apoiar esse tipo de coisa. Claro. Não. Às vezes os professores são bons e não vêm, porque eles são tímidos e porque não entendem de jornalismo, né? Exato. Infelizmente, né, às vezes, mas seria tão bonito. Mas daí segue, Cláudio, não quero te atrapalhar aqui. Daí, assim, a turma do meio, os infantil e mirim na época, a gente formou uma turma boa, mas ainda abaixo do nível de qualidade das duas escolinhas da cidade. Mas apareceu alguns mais velhos, o juvenil, né, 17, 16 anos, só pela chamada de jornal, e um outro que era irmão, e a gente acabou naquele ano sendo vice-campeão da liga que a gente participava, que era de Roti, que no fim faliu porque deu os rolos lá. Sim. E nós, precursores de novo, final de 96, fundamos a Liga da Encosta Serra. Tu estava atrás disso. Sim. Fui vice-presidente os 2 primeiros anos e 6 anos presidente em seguida. 6 anos? 6 anos. Pegou, não consegue largar mais. Eu larguei. Aqueles caras honoríficos. Eu larguei quando, depois a história da fundação junto, toda junta. Mas eu não quero te atrapalhando, mas depois tu foste da escola na Fundação Liberado. Fundação Liberado não, mas Fundação Evangélica. Em 96. Como eu tinha sido aluno lá e fiz muito estágio, em 95 mesmo, final do ano, o melhor professor, Darcy Orso, estava saindo. E ele me chamou. Né? Mas tinha um processo de seleção. E daí participamos 4 pessoas. E passei no processo. E peguei muita carga horária lá. 21 horas. Coordenadora Miriam, não falo com ela, infelizmente, acabei de falar com um colega meu, César, talvez ele esteja vendo. Mas foram 21 períodos da fundação. Eu tinha 20 horas ainda no 10. Mais educação física à noite. E ainda uma cadeira de fazendo quebrada da economia, né? Jornalismo formado. Terminei em 95. E daí União. Quantas horas estava isso? Eu trabalhei, acho que aquele ano, de 96 a 99, eu trabalhava umas 70, 80 horas, pelo menos. Mas foi muito prazer. Não, sim, mas é que as pessoas precisam saber disso, né? Porque é difícil, imagina, tu te dividir em todas essas coisas aí, né? Em todas. Eu até, assim, né, hoje a gente faz uma análise um pouco crítica, talvez, eu acho que eu era um nota 8 em todas elas, né? Eu podia ser uma nota 10 se eu focasse mais no... Foi o que eu fiz em 2004, quando fui para a fundação. Só para a fundação. E daí logo eu tornei coordenador e em 2 anos eu já era diretor da escola. Né? Cuidaste. Daí a vida mudou lá. Não largava energia para tudo. Aí focou, né? Diferente. Né? Então, mas... Um bom exemplo para quem está nos escutando. Tem uma gurizada que às vezes tem essa energia que tu tens e tinha ainda, né? E ainda tens, e às vezes eles fazem tantas coisas e não terminam nenhuma, né? Que não consegue focar numa, né, Cláudio? O que tu está dizendo é que quando tu focaste numa, aquele professor que fazendo tudo era 8, já era maravilhoso, mas podia ser 10 se focasse como você se focou. Eu fui 10. Fosse e rapidamente, porque maravilha. Eu virei coordenador e diretor em 2 anos. E daí fui ser diretor em Santa Catarina depois, para arrumar um colégio que estava quebrado e deixei ele limpo até sofrer o segundo acidente, né? Mas são as coisas da vida, né? Então precisei aquele momento e eu vou dizer que precisei depois 7 anos de novo, até 2017, para de novo voltar a pensar. Eu precisava ter foco para ter esse caminho de hoje que eu estou tendo. Gente, eu queria avisar aqui que eu convidei o Cláudio para falar, porque ele agora é conselheiro do Grêmio, mas quando ele botou o pé aqui, eu disse, não, nós temos que contar a vida do Cláudio, né? Senão, não tem sentido, né? As pessoas veem o Cláudio nessa energia, nessa força, nesse fôlego, nessa corrida, nesse bom humor permanente que o Cláudio tem. E as pessoas não se lembram, ou às vezes nem sabem, que foi numa noite, né, Cláudio? Não, final da tarde. No fim de tarde. 27 de março. 27 de março de 2000, em Porto Alegre, o Cláudio foi atropelado por um caminhão. Cláudio, não te incomoda de contar isso? Não. Já deve ter... Não, por mim é tranquilo, porque eu sempre enxergo como tudo é aprendizado, né? Sim. Então,
Assim, e também tudo começou bem rapidinho. As coisas dadas são por acaso. Tudo começou 4 dias antes, quando eu estava talvez num nível de estresse, talvez por essa história de estar com muita coisa, né? E talvez já as coisas tudo crescendo, né? União, já estávamos disputando estadual, né? Jogando contra Grêmio, contra Inter, com categorias, papá. Fundação, eu treinando atletismo e sendo já entre os 5 melhores treinadores do estado, uma coisa que, aprendizado rápido, e tudo assim. Já tinha ido para a Olimpíada, aquela? Já tinha para a Olimpíada. Para aí, porque o Cláudio, antes de nós chegarmos aí, nesse dia, eu peço que dê um break aqui. Tá, vamos lá. O Cláudio levou a tocha olímpica em Atlanta, nas 96. Olimpíadas, em 1996. Nos conte como é que foi isso. Centenário da Olimpíada. Para outra parte. Então, eu já estava trabalhando, né, União 10, e eu também tenho que dizer, agradeço a todos os meus alunos da época, porque foi feita uma campanha pela Coca-Cola, Brasil inteiro, de arrecadação de alimentos, de cesta básica, e as 4 faculdades de educação física que conseguissem arrecadar mais do Brasil, entre 36, poderiam enviar um acadêmico para correr com a tocha lá em Atlanta, né? E eu, fazendo muita coisa, não consegui liderar tanto o processo lá na FEVAR. Mas aqui em Dois Irmãos o povo foi muito legal. Muito legal. Esse povo é muito legal. Eu só lembro de levar uns 2, 3 chevetes. Tirando eu, o resto aqui é gente boa. Uns 2, 3 chevetes lotados de alimento, né? Os alunos levavam para a escola. Eu lembro um dia que eu liberei os alunos, eles foram correr a São Miguel pedindo alimento nas casas e das lojas, né? Foi sensacional. Daí, FEVAR ficou em primeiro lugar do Brasil. O diretor Flamil ajudou a liderar, a gente fez parceria com banco, empresa, e, no caso, o único gaúcho, que é a Faculdade Gaúcha. E daí ficaram, mas não tinha nunca sido falado qual o processo que iria indicar a pessoa que iria para Atlanta, né? Então foi decidido que os 4 que mais arrecadaram iriam para um sorteio, no dia 12 de julho de 96. Olimpíada começou dia 19, a corrida foi dia 17 de julho. No dia 12, não lembro bem. Aí estava eu, a que liderou mesmo o processo lá na escola, na FEVAR, mais outros 2 profs, Maria Luísa e o Francisco, fomos para o sorteio. Falamos, estava a imprensa e tal. Botaram 4 papeizinhos, saiu. Cláudio. Tu não teve uma parada cardíaca? Não. Claro, a professora de educação física, bem treinada. E até que idade tu estava? 96, estava com 21. 21. Aí, até o dia anterior, até me dizerem que eu era um dos 4, não vinha na minha cabeça a possibilidade de ser o cara que ia estar. Não estava. Sim, é uma Olimpíada, né? Mundialmente do esporte é máximo. Fundada pelos ditadores gregos, como um grande evento mundial, e hoje. Era o centenário da Olimpíada. Era o centenário, exatamente, não me recordava disso. O centenário da Olimpíada. E aí sortearam o teu nome? Sortearam meu nome. Tu estava junto? Eu estava ali na frente, os 4 estavam na frente, e daí eu só fiz assim, liguei pra minha mãe. Despencou em choro, que não consegue chorar. Não chorei. Mas para que. Tem gente que não vai lembrar, né? Mas foi pro telefone público, não tinha, tá? Fichas, eu tinha uma Não existia, ficha, né? Não existia celular, as pessoas. Um monte de ficha sempre tinha no bolso, né? Ou comigo na coisa. Ficha. Pra ligar só pra mãe avisar. Mãe, fui sorteado. Estou indo para Atlanta. E daí, graças a Deus, deu tudo certo. A Coca-Cola, né? Foi a patrocinadora. Escuta, a mãe, eu penso que a mãe, ela não disse, larga disso, Cláudio, é muito perigoso. Eu acho que até assistindo. Larga disso! Não, é realmente muito protetor. Que maravilha, né? Mas foi uma... E aí, fomos... o preparo, tu já tinha passaporte, fez tudo? Por isso que eu ia dizer agora, a Coca-Cola fez tudo.
Eles proporcionaram tudo. Em 2 semanas estava tudo certo. É uma empresa pequena, mas que tem força. E aí a Olimpíada era na cidade deles, né? Sim, Atlanta. Atlanta, Coca-Cola é de Atlanta. Exato. Nossa Senhora, cara, nem me lembrava disso. Então, E aí, 7 dias depois, dia 12, foi. 12 de junho. De Daí junho. tem preparação um mês. Sim. Né? É um mês, foi em julho, né? Julho. Viajei para o Rio de Janeiro dia 13. Dia 13 eu fui para o Rio. Dia 14 teve uma conferência de imprensa lá da Coca, os 4. A gente ainda ficou mais 2 dias no Rio. Eu, mais um do Rio e a Paulista. E a outra ficou ainda estudando, né? Eram 2 do Rio. E daí a gente viajou dia 15 para Atlanta. E corremos dia 17, 2 dias antes de começar os jogos. Em Georgia, a 90 quilômetros de Atlanta. Né? Naquela época não é que nem hoje, um monte de distância antes do dia da corrida, era bem próximo. Né? Então, era no estado, tudo. Né? A gente foi de ônibus, 1 hora e pouquinho até ali. E foi tudo sensacional, né? E daí vem mais um agradecimento ao Jornal dos Irmãos. Por quê? Não vai lembrar. Não vai lembrar. Não. Porque foi tudo. Foi o Osvino Taile, diretor da fundação, e o Framil, como coordenador da FEVAR, me deram um dinheiro a mais. Para eu poder ficar os primeiros dias. Nós também, né? Para eu ficar em Atlanta. Juro que eu não me lembrava. Eu juro que eu não me lembrava. Cara, eu tô ficando velho, eu não me lembrava. Para eu ficar mais alguns dias em Atlanta, poder assistir, porque o contrato com a Coca-Cola encerrava um dia antes de começar o jogo. E voltou todo mundo dia 18. Sim. E tu era o Cláudio, tu não podia voltar. Não. Eu tinha que assistir a cerimônia. É capaz, né? Eu tinha que ir nos primeiros jogos do Brasil. Não adianta. E daí, graças a esse dinheiro a mais que teve, e mais um guardar que eu teve, fiz também loucuras lá para poder estar lá. Né? Eu vou dar um exemplo, né? Assim, só comprei de fila, cerimônia de abertura e um dia de polo aquático, que não tinha. O resto, tudo eu ia para o jogo do Brasil. Ficava na frente. E vendo as pessoas entrar. Aí os cambistas não conseguiam estar vendendo, né? Sim. Chegando, jogo começando, o ingresso baixava. Sim. Lá embaixo. Chegava agora eu tô dentro. Agora deu jeito. Cara, essa aqui é fantástica. Sensacional. E, Cláudio, eu quero dizer assim, várias vezes nós já falamos sobre isso, mas nós todos olhando assim para te ver com aquela tocha, cara, aquilo parecia nós correndo lá, sabe? Foi. Parecíamos nós, assim, as pessoas daqui. Tu levaste nós juntos, assim, isso. Né? Com que satisfação nós vimos isso. E saiu na Bandeirantes no dia seguinte, eu não vi, né? Ele tinha gravado, pediu a gente, mas eu nem acharia mais, porque era VHS. O cara entrou no ônibus, entrou no micro que nos levou para o lugar que a gente ia receber. E eu disse, né, para ele, que eu estava carregando a tocha para 2 irmãos, para o Rio Grande do Sul e para o Brasil. Que maravilha. E na hora que eu carreguei a tocha, eu disse, peguei a tocha de fogo. Tô dentro aqui. E eu disse, agora é para 2 irmãos, Rio Grande do Sul e Brasil. Tu não te sentisse assim, poxa, Deus olhou para baixo, né, cara? Sim. Porque é incrível, cara. Isso é incrível, isso é incrível. Foram 800 metros. Que o foco do mundo estava em mim também, né? Sim. Imagina, cara, tu tem 6 bilhões de pessoas no planeta. Tá tirando China um pouquinho, talvez, que não tivesse tanto acesso, né? Mas tinha 4 bilhões de pessoas acompanhando aquele momento, né? Isso é uma coisa para jamais, né? Isso é uma coisa meritória, né? Não tem nada a ver assim, mas eu acho que tem coisas na vida que a pessoa tem que fazer. Né? E ao mesmo tempo que a Cleide e Cláudio levanta aquela tocha e vai, voltamos a 2000 no acidente. Voltamos a 2000. A vida correndo, borbulhando no resto das coisas, né? Que estavam aí, como eu disse, crescendo demais. Então, 4 dias antes, tinha reunião no União. Estava saindo da fundação, a reunião era às 7h30. Terminando saindo às 6. Eu não consegui sair do carro 1 hora. Não consegui sair do carro.
Aí já tinha celular. Aquele tijolão, né? Puxava a antena. Aí eu falei com 2 pessoas que me deram um suporte. Né? E várias coisas foram ocorrendo, né? Inclusive carro que estragou naquele fim de semana. Minha estreia como técnico no Amador do União, amistoso. E segunda-feira, quando eu vou para o trabalho na fundação, não funciona. Aí eu disse, não, chega. Hoje eu vou trocar. Tinha muita coisa te avisando. Né? Hoje eu vou. Daí fui consertar primeiro, eu perder a mãe, pedi para os colegas me cobrirem na fundação. Era dia de fundação. E daí cobriram de manhã. Chegou 11 horas, não dá mais. Vou atrás de outro. Carburgo. E fui na antiga, que virou Carburgo, agora não é mais, em São Leopoldo. A loja de carros. E chegou lá, no fim, fechou com um carro de lá. Sensacional, 0, bala, Gol, 2000, 4 portas. Mãe de aluno meu da fundação, era vendedora. E daí, só que era 3,10. E daí, agora vamos voltar no tempo, pessoal. Naquela época, para tu pegar um outro carro, tu tinha que liquidar a conta do carro antigo, tu tinha que ir no banco, fazer um líquido, nem que fosse de papel, para tu poder assumir um outro no papel. Então, o liquidar não foi o problema. O problema foi para começar o outro. Porque como eu tive que liquidar, já tinha passado a área bancária, e eles não faziam mais lá. Naquela época não se fazia nada nas revendas. Tinha tudo nos bancos. Você não tem ideia que hoje mas tu faz tudo aqui, né? Naquela época tu circulava para fazer as coisas. E era um fio. Que era tudo, para tudo. E daí fui no Itaú de Novo Hamburgo, gerente ex-irmão de mais colega minha da fundação. Me atendeu super bem, tudo. Só que disse, Cláudio, mas a assinatura final tu tem que fazer em Porto Alegre. Isso era 4h20, 4h25. Passei da hora, entrei lá e mas tem que ser, porque é lá que é a ramal final, eles que vão conseguir te liberar. Eu disse, eu não posso faltar mais aula, não faltei segunda, não posso faltar terça. Me cobriram na fundação. Sim. E eu fui para lá, Porto Alegre. E só para relembrar, bem rapidinho, peguei minha agenda com os documentos, saí do carro, fui para frente dele, abro a agenda, me deu na cabeça, está faltando alguma coisa. Olha, faltava um documento. Quando eu volto pro carro e eu vou girar a chave do carro, eu só escuto quebrar espelho do carro, entendeu? Do cara que estava atrás do teu. Estacionário, exato. O meu era o último permitido. Logo na frente, à esquerda, quem conhece a Farrapos de Porto Alegre, sabe que as coisas do ônibus vêm um pouco para dentro. Sim. Então isso, daí a rua diminui. Em vez de ficar 2 pistas normais, ela fica 1,5. Então esse caminhão, na hora que eu escuto, eu dou uma olhada, só dou uma olhada, vejo ele e dá a impressão de estar um ônibus na pista da esquerda atrás dele. E acho que ele veio querendo chegar antes para poder pegar a prioridade. Sim. E chegar antes, né? Acho isso, né? E é o que a testemunha que teve na minha época disse, que viu. E eu só tive a sensação, só deu para dar de fazer aquele máximo de, quem sabe não vai se aproximar o máximo possível do carro, né? Mas veio, bate no quadril aqui, eu começo a girar e ele vai me carregando junto. Meu Deus. E eu vou para frente. 5h20 da tarde. Aí, dia 27 de março de 2000, meu filho tinha 1 mês e meio. Claudinho. 1 mês e meio. Daí, aí o ônibus parou. Não vi nada, né? Caminhão. Tu desmaiou? Não. Apagou geral. Perdi tudo. Não apagou geral. Eu fui acordar. Eu vou lembrar agora da Dona Hilária do Girardi me visitando no HTS lá pelas 3, 4 da manhã, eu acho. Únicas 2 pessoas que eu lembro que conseguiram entrar, porque conseguiram chegar em 20 minutos. Né? O trânsito trancou tudo lá. Naquela época
Mas ainda mais agora, mas naquela época parava tudo mesmo. Né? A gente tinha que ir para outras ruas. E fui para o HPS, por sorte, né? Que era perto, pensa, ali Farrapos, ali bem no meio da Farrapos, o HPS não dá 10 minutos de ambulância. E, graças a Deus, estava o Bolsonaro de plantão, que foi que operou depois no final. De plantão ainda no HPS. Então ele também participou junto com o Dr. Márcio, que era o clínico geral, Márcio Araújo. E foram 6 horas. De cirurgia? Não. 6 horas para descobrir o que era. Hemorragia interna, perdi mais de 5 litros de sangue. E não parava. Escapou de vivo por nem um detalhe, menos que um detalhe. Daí, e como é que te acordaste lá de madrugada? Porque... E aí você já tinha consciência? Não lembrava? Não. Estava abalado? Não. Eu fui me dar conta, acho que no outro dia, porque daí, isso foi na segunda, da terça, na quarta eu fui transferido para o Mãe de Deus já. Porque não tinha como, o HPS não tinha suporte para... Tanta coisa. E ele era médico, o Bolsonaro também, Mãe de Deus já. Então, e quem sabe, quem já viu, acho que eu te passei uma vez o raio-x, só ele saberia fazer, né? Não teria nenhum outro médico. E acho que hoje, no máximo 5, fariam o que ele fez. Né? Então, eu tenho que dizer que eu agradeço. É gratidão por ter. Tá vendo? Porque deu tudo certo. Foi ruim, mas se não tá o cara ali, tu tá morto. Se eu tivesse sido em Canoas, eu não conseguiria. Então, o que aconteceu contigo? O que quebrou? O que aconteceu? Houve o quadril, tá, pessoal? Ele é assim, tá? Ele é assim e um pouco assim. Ele fecha. O que aconteceu? Aqui ele abriu e aqui ele distendeu. Os dois lados. Porque como eu fui colado no carro e o caminhão foi me levando, por sorte foi só o quadril também, né? Por sorte. Sim. É pior, mas não deu, como atingiu aqui e bateu com tudo, o corpo todo e eu, graças a Deus, todos sempre falam, fazer muita atividade física, fazer muita coisa, eu era muito bem fisicamente. Preparado. Então não deu nenhum outro problema. Sim. Eu só perdi, agora lembrei, perdi baço, estourou a bexiga, né? Tinha que encostar uma nova, né? Botar uma nova. Meu Deus! Uns outros detalhes, mas eu não vou lembrar. Sim. E fui pro Mais Deus. Da primeira semana, CTI, aquela pesadíssima. Eu só lembro, assim, porque era visita de meia hora. Uma ao meio-dia e uma à noite. Minha mãe, coitada, tinha que fazer controle para dar tempo para todo mundo que ia muita gente visitar. Sim, era conhecidíssimo. Mas a mãe é prioridade. Mas ela controlava as pessoas. Ela, 2 minutos para ti. Isso. Isso foi uma coisa. E a outra coisa, Rebeca, a esposa do nosso jogador lá, minha filha a irmã do Pablo e do... Sim, do Oliveira? Isso, Rebeca Oliveira organizou um ônibus para fazer doação de sangue, né? E foram 40 de 2 irmãos doar sangue para mim, lá no Mãe de Deus. Né? Sim, tu perdeu 5 litros de sangue? 5 litros. Nossa, achei que alguém nem suportava isso. Na época não existiam casos no Rio Grande do Sul. Tu era magrinho, né? Sim, muito magro. Usava 70 quilos. O cara tem 1,83 m. Tem 8% disso de sangue. Perder 5, tu vai perdeu quase 60% do teu sangue. Eles não lembravam de caso, né? Eu agora estou dizendo de casos de ter sobrevivido com tanta perda de sangue. Em média, uma pessoa parece ter 8%. Isso. De 8 litros de sangue. O cara perde 5, dá uma olhada. Isso aqui é um negócio maluco, né? E daí, E como é que tu ficou na hora ali? Tu disse que não voltou na hora a consciência do que tinha acontecido. Não. Sim, porque a perda de sangue também.
A irrigação do cérebro deve ter tido vários. Não. Eu, por crença, eu lembro do Girardi da Banilária, no HPS. Eu lembro do transporte do HPS para o Mãe de Deus. E eu lembro das enfermeiras da CTI e de algumas pessoas que entraram. Uma delas me mostrou o Jornal dos Irmãos. Fez a matéria do caso. Sim. Loucura aquilo, né? E ela Nós brincamos, a pior matéria que nós vamos fazer hoje. Que loucura isso. A matéria, ela leu para mim toda a matéria durante aquele minuto lá dela. E daí, acho que foi ali que eu me dei conta. Ali que eu dei conta das coisas. Só que, 2 dias depois desse dia que ela contou, foi que deu infecção completa no hospital. Enfim, você tem infecção hospitalar, né? Aí, Girardi, Miguel Engelmann e outros que já me falaram já, né? Quando foram me visitar, Gerson Colin, eu sou Gerson. Grande, cara. Né? Segunda e terça-feira daquela semana, né? Foi na igreja de contar no sábado, na segunda e terça, quando eles foram me visitar, disse que eu estava amarelão, olho, não conversava, não sei, não lembro, né? Eu só lembro uma leve visão, assim, das pessoas, mas disse que eu... Foi no estado de suspensão mesmo, né? E diz que não dava garantia para nada, né? Mas minha mãe sempre muito religiosa, e toda a família e muitas pessoas, e por isso, né? Outras coisas que depois a gente pode falar. Mas eles dizem que acho que quando voltar para 2 irmãos, acho que nós perdemos um amigo. Não, ninguém aqui, pô, falar francamente, ninguém acreditava que tu sobrevivia. Nós olhávamos, todo mundo torcia para que tu sobrevivesse. Foi uma coisa tão brutal, tão violenta, que a gente nem imaginava, nós não conseguimos pensar isso. Né? E de repente, tu te levanta disso. Eu me levanto. Cirurgia de 12 horas. 1 mês no hospital, daí o médico botou de meta assim, se tu conseguir ficar sentado 1 hora, eu te libero do hospital. E foi uma luta. Os primeiros dias eu não me adaptei nada à comida. Mas você não vai me ver, cara, não fala de coisa boa. 1 mês eu botei de meta e no final do mês eu consegui sentar 1 hora sentado. Aí ele me levou para casa. Só que em casa eu não podia ficar sentado. Aqui em Votinho? Não. Em Porto Alegre. Em Porto Alegre? Minha irmã morava lá. Meu namorado. Daí morava. Daí a vida mudou muito toda a família, né? Isso. Ela largou lá. Ficou minha mãe morando comigo em Porto Alegre. E eu numa cama cirúrgica. Eles alugaram uma cama cirúrgica. E eu tive que ficar 3 meses na cama cirúrgica. Até recuperar o posicionamento do quadril. E a mãezinha do lado. E a mãe do lado. Mãe é mãe. Mãe do lado. Grande abraço, só tivemos. Ana Maria Berenice. E, não, essa semana, não sei se vai lembrar, que está morando lá no Ceará, o Jadir Zimmer. Sim, Bombeiro, era bombeiro na época. Sim. Foi me visitar uma tarde, foi lá. Escreveu essa semana aí pra mim, que ele estava de aniversário esse dia. Escreveu pra mim, lembrando, lembra da visita? Outro que foi uma tarde, Vitor Hansen. Vitor Hansen, professor, meu colega no BS. Está morando no Hamburgo agora, né? Isso aí. A filha casou no fim de semana, a Mônica, a mais nova. Então, assim, não tem palavras para dizer, né? Mas foram 3 meses, muita paciência. Não sabia nada se ia dar, se ia voltar a caminhar. O médico não dizia nada. Ia na cama cirúrgica. Tu não sabia nem se tu poderias caminhar. Não, eu vou dar uma outra. Eu não sabia se eu ia transar de novo. Porque mexeu no fio condutor da elevação da ereção do pênis. Chegou a mexer nisso? Sim. Meu Deus. Teve médico que tratou isso e ficou controlando durante todo o período do hospital. E ia lá em casa visitar. Quer dizer, por sorte tu teve uns anjos ali, né? Muitos anjos. Tanto de cá quanto daqui. Não, teve porque tu vê, né? Mesmo os da Terra aqui, né? Tem anjos na Terra. Nós dois sabemos que tem. Né? As pessoas não dá para falar isso aqui, mas nós sabemos que tem anjos por aí. Mas tu vê, se tu não pega um médico bom na largada, não tinha. E tinha que ser na largada, tu não estava aqui. E se tu não pega um outro na continuidade, que foi se preocupar com como seria a tua vida depois, tu também não teria satisfação de estar aqui. Exatamente.
Que loucura isso. Daí vem, e aqui é a terceira ainda, que é a fisioterapia, que para a época, tudo era muito novo na fisioterapia. Nem se falava de fisioterapia, né? Eu lembro disso. Né? Exatamente. E daí, na época, surgia... Fisioterapia era massagem. Eu lembro, os massagistas de fisioterapia, né? Quer dizer, hoje pode ser também. Também, né? Não estamos brincando, mas é uma coisa... Olha a caça, é a amiga, que faz a drenagem, faz, tá assistindo. Mas eu fiz a hidroterapia, que também não existia, nunca tinha 2 academias no Rio Grande do Sul. Que faziam hidro. 2. E eu fui, assim, e para ti era fundamental por causa do impacto ali, né? Claro, agora pensando, né? Que não tinha como fazer nenhum movimento por causa do quadril. Sim. Enquanto que na água tu perde todo o peso. Sim. Então tu começa mesmo como no início, as primeiras 3 semanas, fui tudo conduzido, né, por elas, as fisioterapeutas, né? Mas em 3 meses eu já estava caminhando com ele, né? Por causa da hidroterapia. Que maravilha! E tu, como professor de educação física, provavelmente te ajudou mais ainda, né? Exatamente. Tu sabia o que estava acontecendo, né? Vai um aluno, alguém não sabe o que está acontecendo, né? Mas vai um Cláudio, que é professor da área, que vai saber. Aí chegou fim de 2010, novembro, graças a Deus, voltei para o Hamburgo. Aliás, voltei para Ivoti, voltei para 2 irmãos. Para 2 irmãos. Já morava 2 irmãos? Já ia puxar a brasa para o nosso da sala, que voltou para 2 irmãos. 2 irmãos, novembro. Eu morava com o professor Márcio, nós morávamos lá no bairro União, 99. A gente se mudou para lá. Morávamos aqui, exatamente. E tentei voltar a trabalhar ainda, em 2000, era muito bom. Mas o corpo não deixou, né? 2, 3 dias e tal. Descansa, recupera e começa 2001. Né? E voltei muito bem. 2001 eu estava inteiraço, né? Graças a Deus. E voltando com aquele ritmo, sem querer falar do foco, né? Mas fazendo muita coisa e sempre com as atividades. E assumindo mais compromissos e as coisas crescendo, graças a Deus, o Projeto União já com mais de 200 alunos, a gente vendo competições em todo lugar e na Fundação para Destaque. Aí também namorando uma outra pessoa no Hamburgo, ela botou uma regrinha para mim. Né? Tu escolhe, ou namora, e escolhe um dos, ou Fundação 2 Irmãos, na época. Ou perde o namoro e fica com os 2. Se não tinha tempo para nada. Não tinha. O amor era bom, o horário é que não combinava. Se o pessoal não vai ter ideia, mas na época da Liga da Encosta Serra, imagina essa semana aí que estava chovendo, tá? Mas hoje, assim, que ficou meio ruim, amanhã não sabe se os campos vão estar ser liberados. Tinha que o presidente receber a notícia do dono do campo para avisar o outro adversário que não ia ser. Exatamente. Imagina! A partir das 5, 6, isso tu te envolvia em tudo. Tudo, porque era presidente que dizia. Namorada ficava. Esse cara corre mais atrás da bola do que de mim? E qual foi a decisão que tu tomaste? Eu tive que decidir. Vamos fazer uma intriga aqui. Eu decidi para ficar com ela e a Fundação Evangélica. Não por não gostar de 2 irmãos, mas pela questão financeira também. Sim, né? também. Tem que correr. Na Fundação me pagavam bem mais. Né? E no caso, logo. Já era o apoio? Era o Osvírio já? Já era Osvírio, sempre foi Osvírio. Sempre foi Osvírio. Trabalha sempre no período do Osvírio. E depois o Osvírio saiu e ainda continuei. Bem, o primeiro foi o Sarlé, depois foi o Alexandre Zerrado, e aí já entrou o Osvírio. Aí já entrou o Osvírio, né? Isso. Eu só lembro desses 3, não sei se teve outro. Teve os anteriores, mas antes do Sarlé, em 1970. 60, né? O Sarlé é 71. Eu lembro do Sarlé, o Alexandre Zerrado e depois o Osvírio. E o Alexandre ficou pouco tempo, né? O Alexandre foi pouco, daí entrou o Osvírio. O Osvírio ficou 20 e poucos. E daí eu peguei todo o Osvírio, tanto aluno quanto professor, daí coordenador. E com o meu espírito, daí, infelizmente, quando não deu mais 2 irmãos no período, e peguei na fundação e namoro. Só que o namoro não durou meia hora. Mas, né? Tudo bem. Tudo bem. As amargas não. As amargas não. Mas foi aquilo que nós falamos do profissional do foco, né? Eu foquei muito. Em um ano, eu vinha com essas coisas que eu
apresentar para Projeto União montar, eu vim com um projeto louco de aumentar a carga horária, fazer estilo modelo americano de escola e etc. Apresentei para os caras, né? Fiz marquei nas agendas, porque todos eles tinham agenda, juntei as agendas de todo mundo, marquei uma reunião, né? E eles ficaram assim, mas quem gostou da ideia foi o presidente da mantenedora. E ele comprou a ideia. E daí a gente criou o departamento de esportes, a gente fez as bolsas esportivas. Sara Manuela Pone, né? Sim. Foi uma daqui que eu levei. Mas teve a Marta Bergman, a Marta, nutricionista. Sucessão aí hoje. Tá no basquete? Basquete, tá ganhando tudo. Eu adoro essa Marta. Marta, sensacional. Eu levei essa mulher nossa, que a gente vê pouco aqui, mas a Marta é um prestígio aqui, né? E ela, assim, o basquete feminino, infelizmente a mídia não faz, mas nós ganhamos no plano dos Estados Unidos, né? Nós estamos de novo. Né? Que é esporte bárbaro, né? Fantástico, rápido, né? Nossa, uma agilidade no basquete que é uma coisa incrível. Né? E aquelas gurias, mesmo que são gurias são mais rápidas, nós estamos juntos aqui. É um foguete, são os foguetes. E a Marta começou aquele dela literalmente, sem ofensa, né, Marta? No peito, né? Levou, pegou e fundou e sem apoio, né, cara? A primeira, quando ela teve lá, sim. Mas eu vou dizer que a carreira dela, ela teve uma carreira muito boa. Por isso, ela foi minha bolsista. Eu puxei ela para a fundação. Tu que levasse ela para a fundação, não sabia. Isso, eu tirei ela daqui. Ela jogava na ginástica, porque ela gostava, porque o pessoal via o futuro dela. E eu levei ela para a fundação. Estudava. E daí, lógico, o sinodal, o seu foco do sinodal no basquete feminino era muito maior. E eles são muito bons. São os melhores do estado. E ela levaram para lá. E ela foi, e agora... Cláudio, agora tu me contando, não tem uma cobertura muito boa dos movimentos esportivos variados na imprensa, né, Cláudio? Não. Que pena isso, né, Cláudio? Não tem. Porque ali está a alegria das pessoas, ali está a saúde das pessoas, ali está o desempenho pessoal, o talento, né? O esforço também das pessoas. E a mídia não cobre isso, né? Que pena, né, Cláudio? Não vamos chorar a pitanga aqui, né? Mas que pena, né? Não. O que tu está nos contando aí é incrível. Né? É quase impossível não concluir isso que eu estou concluindo aqui. Né? Mas é verdade. Vamos dar um exemplo. Assim, eu que te trouxe aqui a primeira vez, na época que tu me convidava junto com a Gêmeas, a nutricionista. Sim, a Juliana, lembra? A gente fez melhor do ano agora, esse ano. Merecidamente. A gente apresentou eu numa pauta que queria fazer comigo, era esporte, eu trouxe ainda pouco conhecido o Júlio e o Ávila. Exatamente. E olha quem são os caras, né? 80 correndo no final de semana em 3 lugares. E eu não me esqueço que quando a Villers, a mulher bala, isso aí. A mulher bala. Eu vi que botou isso aí. Fui eu que montei a alcunha dela. Villers, a mulher bala ganhou de novo. Quando a primeira vez que a Villers correu, pessoal, quero deixar isso bem explicado, o Cláudio me ligou, Alan, presta atenção nessa Villers. Presta atenção. Ela tem características diferenciadas de todo mundo. Essa guria vai crescer. Eu nunca me esqueci daquilo. Cada vez que ela vinha, eu ganhei isso. E ela é um amor, né? Ela é um ser humano espetáculo. Sabe que segunda-feira vai estar ela e as gurias que correram lá em Santiago. De novo, o Júlio vai estar junto aqui. Eu queria dizer, você queria fazer um programa de mulher? Não, temos que levar pro seu Júlio. Já tá bom, então o seu Júlio deixa. Nós queremos fazer um programa. Eu queria fazer um bate-papo só com a mulher. Mas ele é o produtor dela. Mas ela vem aqui, ela se lembra de tudo, cara. Ele se lembra de tudo. Então, e aí tu viste isso, então? Essas coisas assim? Sim. Tu tá Eu não sabia que tu tinhas levado a Marta. A Marta. Eu levei a Sara. A Sara bateu o recorde estadual. Mirim infantil juvenil dos 100 metros. Feminino. Que ficou durante 5 anos. Ela foi, né? Só não. Quem é que corre 100 metros, Cláudio? São pessoas específicas ou qualquer Existem dois biotipos. Ou qualquer um pode correr 100 metros? Não. Eu vou te confessar. Olimpíadas. Para mim, o lindo é o 100 metros. Sim. Não sei se é para todo mundo isso, mas eu adoro ver aqueles homens bala assim.
Foi uns foguetes, né? Eu fico Tentar abaixo dos 10. como é que os caras fazem? 10 metros por segundo? Que tipo de ser humano é esse? Existem dois biotipos principais, tá? Antigamente se dizia que ia ser só os altos, né? Eu digo isso porque do meio esportivo, tá? Tanto no futebol, todas as modalidades. Só no mundo, no futuro, no presente hoje, vai ser esporte só dos altos. Não. Não é isso? Não. Os altos, mas eles também têm que ter um biotipo específico, que é a questão, os altos têm que ser magros, longilíneos e tem que ter musculaturas, a gente chama de veias preparadas, cada uma, né, questão aeróbia e anaeróbia, mas que são aquelas de explosão. O que acontece geralmente com o corpo, assim, não tem que ser magro demais, não tem que ser aquela pessoa magra, trabalhada e focada, assim. E o outro é o médio, tá? Um pouco abaixo de nós dois, por exemplo. Tá? 1,76 m, 74, né? Que é às vezes empurradinha, mas que ele tem nas fibras dele a questão da velocidade. Existe isso? Existe. Isso foi descoberto cientificamente, é constatável isso. No futebol, quem é o melhor? Por exemplo, o do Flamengo que joga no meio de campo. Nossa, eu peguei que não é o teu forte. Arrascaeta. Sabe qual é a altura dele? 1,73. Da Alessandro do Inter, apesar da idade. Que é pequeno, né? E com toda essa idade voa, que é o foguete, né, cara? Então, aquilo é íntimo dele. Exato. É do corpo dele. Além do que vem da emoção, está na questão do corpo. Então, esses são dois biotipos. São dois biotípicos para essas coisas. Né? Então, graças a Deus, a nossa área de educação física evoluiu a tal ponto que a gente consegue. Eles nos Estados Unidos muito mais, né? Eles sabem com 3, 4 anos qual esporte vai dar. Eles já sabem. Né? E como prestigiam? Sabe que eu fiz 6 meses nos Estados Unidos para passar o jornal da Desmontadiário. Aí eu fiz estágio em vários jornais, 8 jornais que eu sei lá. E como tu está em jornal, nós, jornalista, tu está em polícia, tu está em educação, tu está em política, tu está em esporte. Tá? Então eu assisti aqueles jogos da NBA. Nós tínhamos os Wildcats lá, que os caras estavam na Liga Nacional, e eu ali com crachazado assistindo no campo. Então eu até achei que eu era gente. E aí olhando aquilo, aí tu olha assim, nas escolas, se olhou para o menino, ele tem uma capacidade seja de nadar, de jogar arco e flecha, seja o que for que ele tiver, já pá! Imediatamente absorvem ele, vamos lá, mas eu tô ruim em matemática, história, peraí, história, matemática, vamos melhorar esse cara aqui, e vai melhorando, só pode dar certo, né? Tu chega nas Olimpíadas, os caras ganham 60, 50% das medalhas. E daí eu quero dizer que como o povo brasileiro, miscigenado como é, e com um pouco mais de trabalho que já foi feito, que muito poucos viram, né? Mas foi feito assim em todas as modalidades dessa vez. Sim. Nós ganhamos o PAN esse ano. Pouca coisa. Pouca. Imagina se faz o dobro dessa pouca coisa, que ainda é pouco. Exato. Mas é capaz de nós explodir isso aqui, né? Porque o que acontece? Foi dado um pouco mais de dinheiro. E foi focalizado, não vamos dizer de dinheiro, foi focalizado o tipo de trabalho, tanto da base quanto em cada uma das modalidades, para surgir o Isaquias da vida, imagina. A canoagem, o Arthur Nouri, que ganhou agora o Mundial da Ginástica, agora nós somos referência de ginástica há 15 anos, revezamos. Às vezes na internet os caras brincam que o brasileiro precisava ser estudado. Não, deveriam dar estudo. Tem tanta besteira se falando uma coisa do professor, eu fico tão chateado com isso, Cláudio, sabe? Eu vejo que a internet, que poderia ser uma coisa tão maravilhosa, às vezes se pensa para cada infantilidade. Sabe? Às vezes a infantilidade nem é malefício, é que a pessoa é tão infantil que ela começa a dizer bobagens, assim, né? Sabe? Do nada, assim. Esses dias teve um troço que o Papa disse uma coisa, gente de 2 irmãos, dizendo barbaridades. Sobre o Papa. Daí tu olha assim, mas eu vejo esses caras na missa, mas como é que estão dizendo uma coisa dessa? Sabe? Eu acho que enlouqueceram, nós vamos num surto de loucura, sabe? De alguma forma. Vamos rapidinho na comunicação. Seguindo o teu pensamento, né? Com a vinda das redes sociais, entre aspas, se deu voz a todo mundo. Certo? E alguns que jamais imaginavam que iriam falar alguma coisa, acham que podem falar tudo.
sem ter conhecimento. E da forma que achar que der. Sabe, nós brincamos aqui, pô, tu vai escrever um negócio no jornal, ou nós vamos postar em Face, nós vamos ter checagem, né? As pessoas não, tecnicamente, não sabem o que é isso, mas nós vamos lá checar a informação. Se ela não estiver segura, ela não anda, sabe? Mas as pessoas, aqui é o achismo, eu acho. Vai acabar com o mundo, né? Vou dar, desculpa, colorados agora, né? Vou dar um exemplo dessa semana, né? Vou dar um exemplo bem claro. Colorados. Foram, sim, descobriram que os foram para a Argentina buscar técnico de vaga. Sim. E já, né, começaram domingo e segunda, terça, dizer que era o técnico do Racing. Que estava acertado, papá. E é? Não. Aí chegou um bom é do achismo, né? Eu acho. Eles fizeram, né? Começaram, né? Mas daí começaram essa história a gente vai usar no jornalismo, usa o termo barrigada, né? Sim. E quer dar notícia antes, ainda não se desespera pelo negócio ali, né? Só que daí, como ele não checa e não confere tudo, ele vai pelaquela opinião daquela pessoa que talvez acha que é isso. Então, como foi feita a conversa mais longa com ele, técnico do Racing, acharam que ele ia vir pro Inter. Só que, desculpa, tá, agora, mas pensem, o Racing foi campeão argentino ano passado. Sim. Vai disputar a Libertadores do ano que vem. O cara vai perder a chance. Ele vai sair agora do time. Agora. Pegar o Inter. Sim. Mesmo que o salário fosse um pouco melhor. Claro que não, né? Não. Sim, mas é a pressa e a incapacidade de divulgar. Porque a pessoa tem. Nós nos reportamos ao que as pessoas dizem. Mesmo quando nós nos reportamos ao que as pessoas dizem, nós checamos a informação do que a pessoa está dizendo. Porque não adianta só ter o que ela disse. Não tem o que ela disse, nós temos que ter a checagem. Então, o jornalismo é uma coisa muito séria. As pessoas. Só que nessas redes sociais parece que enlouqueceram, sabe? Eu posso dizer. Uma mentiraiada, sabe? Nossa, eu fico louco com isso. É que eu trabalho hoje, as coisas que eu faço, muito com o Twitter, tá ligado? Né? E o Twitter, ele logo, é a primeira, antes que o Google lhe dá a informação. Só que não quer, ela chegar, não é chegar. Sim, é uma loucura. Então, às vezes, ela tá certa, sim, ou às vezes não tá. Então, por exemplo, hoje de manhã, disseram que ele tinha assinado um pré-acordo. Não existe isso. Um pré-acordo? Quem é que vai assinar um pré-acordo? O Inter emitiu uma nota oficial ao meio-dia. Você não abre. O Inter emitiu uma nota oficial que não existe nenhum pré-acordo e não existe nada. Porque o cara deu uma entrevista ontem que agradecia o Inter, mas que não era a hora. Ele deu a entrevista ontem e hoje de manhã ainda disseram isso. É loucura, né, Cláudio? Cláudio, a técnica está me informando lá que o nosso tempo está indo para o espaço. Mas assim, Cláudio, falando em esporte. Vamos lá. Esse tempo eu recebi do Face aqui, Cláudio Mitchellais, candidato a conselheiro do Grêmio. Né? Fiquei muito triste, não podia ser do Inter, tudo bem, né? O que eu vou fazer? Né? amigos, né? Time à parte. Né? Aí eu digo, não, já vamos divulgar isso aqui. E inclusive eu estava junto, encontrei o Ademir Schneider, né? Digo, Ademir, o Cláudio está assim, não, o Cláudio vai se eleger, papai, o Cláudio todo. Aí até te ligamos, eu acho, né? Nós estávamos tomando um cafezinho e te ligamos. Te elegeste. Te elegeste. O que significa ser o conselheiro do Grêmio? Tira um ignorante da ignorância. O que significa ser conselheiro do Grêmio? Ok. Em primeiro lugar, também agradecer aos 232 sócios dos Dois Irmãos. Né? Não foram todos que votaram, mas deu mais de 100. Não consegui ter o número final. Sim. Mas sei que... Mais de 100 aqui? Tem 231 sócios do Grêmio. Sim. E mais de 100 votaram. Porque podia votar pela internet, né? Eu votava pela internet. E eu fui para todos eles. Eu mandei WhatsApp. Para quem eu conhecia mais, eu mandei mais personalizado, né? Mas mandei para todo mundo. E agradeci. Fiz campanha, né? Fiz campanha como acho que tem que ser feito da maneira mais correta. Hoje a gente não abusa, né? Mas o que o conselheiro fez? Né? O conselheiro, eu vou dizer que desde que eu sou conselheiro, no mínimo, 4, 5 pessoas que eu nunca vi na vida já descobriram que eu sou isso, que eu vou assumir o papel segundo para valer. Né? Tu ainda está no... Eu vou ter a posse, não, eu já entro na tribuna, mas segundo é a posse, com a eleição do novo presidente, etc. Depois tu me diz quem é que vai ser o presidente? É o mesmo. Tudo igual. O Romildo vai ser eleição em novembro, confirmo, mas o presidente do conselho. O presidente do conselho. Isso, é o Biderman e o Bugin.
Eu acho que o Romildo vai ser governador do estado, sinceramente, te falo de coração isso. E tu votaria nele, né? Eu tava, sim, o cara era amigo da minha família, eles vinham lá em casa, o pai dele, eles, né? E aí, lá em Porto Alegre, né? E aí, mas eu vejo que esse Romildo está fazendo um movimento diferenciado na vida desse time, sabe? Sim, sim. Eu acho que ele conseguiu. Como o Estado está com tantos problemas para governadores, eu não sei se esse cara não vai se o Romildo Bolzano não vai se lançar na direção de ser candidato. Mas também não importa. Vamos falar um momento. Vamos falar do teu. A gente está falando do Dixie. Eu tenho bastante atenção sobre isso. O conselheiro, ele é o elo de ligação do sócio-torcedor com o clube. É o elo direto. E ele participa. Ele que vota as principais decisões regimentais do clube. É o conselheiro que aprova ou não a dose ocorrer. Financeiramente, todo... vocês têm poder de veto. Tem poder de veto. O conselho tem poder de veto. Poder de veto. Quer dizer, não é uma coisa assim só de figuração. Não. Inclusive, esse conselho, por isso que as coisas, tudo estão melhorando no Grêmio, porque é uma conjuntura, como tu falaste. Sim. Se formaram, vai ser criada mais uma agora, tem 11 comissões dentro do conselho. Uma para cada. Quantos conselheiros são? São 360. 300 titulares e 60 suplentes, né? Daí se decide, né? Foi a primeira vez que se uniu também. Vamos voltar isso por mim, que conseguiu unir 17 movimentos para favor dessa. Que brigavam entre si. Exatamente. A eleição de 2014, a 12, a primeira do cofre, tinha 6 chapas. Nossa Senhora. O meu movimento estava com outro, e a gente, com o pessoal de Novo Hamburgo, e a gente não votou quase ninguém na época, né? Mas eu também não era meu foco, né? Sim. Também tem pensado. Sim. Lógico. Essa vez focou. Aquilo que eu falei. Cara, se tu for presidente do Grêmio, eu vou ter que ir na... Pode convidar, vamos eu tô Ademir, não vou lá do Ademir. O que eu vou fazer lá? Vou dar azar? Não vou. Desculpa, Cláudio, estou te atrapalhando. Essas comissões, assim, porque o clube tem poder executivo. Perfeito, né? Cada um com seus funcionários. É uma empresa, né? Sim. Eu fiz o curso de gestão ano passado, né? E aprendi muito, graças a Deus. E talvez isso, no futuro breve, a gente possa ter outros caminhos também para isso. Precisa também de pessoas que apoiem, porque não adianta só quem está no dia a dia, ou mesmo o executivo, só ele fazer tudo, porque não tem como. Tamanho de um clube como o Grêmio, que hoje já está se tornando referência internacional. Nós já somos referência sul-americana. Mas todo o processo que a gente está de formação de base, questão financeira, questão de gestão de manutenção de plantel, e aí por aí eu podia citar várias coisas. O Grêmio conseguiu virar, vou dizer, literalmente virar a moeda de 2010, aliás, da criação da Arena, 2012, quando surgiu o campo, onde tudo parecia que era problema, né? E viu muita força nos últimos 6, 7 anos. Né? Exato. É impressionante. Exato. É realmente impressionante. A gente olha e, nossa, né? Alguma coisa ocorreu. Né? Sim. E daí, por ter feito o curso, eu posso até acrescentar, a importância de tu valorizar os bons profissionais, não importando a questão política. Voltamos àquela história da política. Não divide. O som. Exato. As pessoas boas não tem que sair porque foi amigo do outro. Ela tem que continuar porque se ela faz bem, ela só vai melhorar. Sim. Então, o que aconteceu? Eles mantiveram tretas. Lá de trás já, desde 2007 que estão eles, que conhecem da história e viram a coisa ruim, mas são inteligentes. Tem a memória, né? Os caras precisam da memória para não errar de novo. E elas são inteligentes, porque elas não tinham poder na época para chegar onde estão hoje. E daí elas trabalhavam, mas faziam bem. Foi dando suporte, foram dando coisas e cresceram. O nosso planejamento estratégico, o terceiro ano seguido, ganhou o melhor planejamento estratégico do Brasil. Isso que não foi renovado ainda, vai ser renovado agora. Para dar um exemplo.
Então, as coisas são feitas, as pessoas não têm nem ideia disso, né? É pegar o Renato, vamos pegar 20 jogadores e põe para treinar. É uma estrutura enorme, né? Qual é o tamanho financeiro do Grêmio? Nós chegamos no orçamento financeiro do ano passado de 850. Nossa. 850. Esse ano está... No ano. No ano. 850 milhões. Milhões. Imagina. Está se prevendo, se conseguir vaga Libertadores, mais um título e mais uma venda de um jogador que a gente acredita. Isso eu estou dizendo sem números a passar de um. É muito grande. 20%? Eu vou dizer que em 2014 420? era 300 mil. Era 300 mil. 2014. Nossa Senhora. Então, a técnica diz assim, se não vai me xingar, meu filho. Claro, nós temos tanta coisa para falar aqui. Nós vamos marcar 2 programas. Porque ainda faltou uma outra coisa na tua vida, sabe? Que te levou a mais quantas cirurgias? Mas, no total são 28, mas depois foram 18. 28 cirurgias o Cláudio teve na vida, gente. Nós não conseguimos nem pensar o que significa isso. E, com um detalhe, eu não vi o Cláudio perder o bom humor. Não. Eu vou dizer que só tive um dia que eu fiquei pensando por quê, quando não deu certo a última cirurgia. Eu lembro da tua tristeza naquilo que a gente falou, eu te acompanhei ali. Mas ela foi muito importante para eu mudar e guinar de agora de novo. Porque era um sinal de que eu tinha que mudar algumas coisas em mim. E o vento cheio de energia, de novo, gás assim, maravilhoso. Bons tempos, de novo, voltamos a colocar o guri, o Alan é quase guri também. Não que a gente tenha saudade. Cláudio, querido, muito obrigado pela tua presença aqui. Eu não preciso dizer de público, porque eu gosto de dizer de público, mas sabe, já te disse pessoalmente, o respeito que eu tenho por ti, o carinho que eu tenho por ti, a admiração que eu tenho pela tua pessoa, sabe? Vejo muita gente, às vezes, fica reclamando, PPP, e tu não. Não importa, tu passa... Eu acredito que as pessoas que nós somos testados diariamente para nós nos transformarmos para melhor, né? E tu foste de nós todos, talvez o mais testado de nós, sabe? E ainda assim tu vem te superando. Olha com que alegria tu tá aqui e vê tu conselheiro do Grêmio, porque tu é um cara que saiu daqui, né? E eu tenho certeza que não para aí, né? Nós sabemos que não para isso. Nós sabemos que tu vai esticar esse elástico até onde der, né? Nós sabemos disso, né? Porque todas as coisas que tu tivesse, que a gente estava junto, tu fosse pioneiro, nós fomos também, a gente juntos ali. Tem um grupo de pessoas que nasceu com alguma coisa diferenciada, não que seja melhor, né, Cláudio? Nós somos, talvez, nós somos muito mais humildes até no jogar o jogo, mas eu vejo, assim, que tem gente que é escolhida para certas coisas e no momento certo de estar ali naquele lugar. E tu é uma coisa. Então, muito obrigado, Cláudio. Assim, muito obrigado, primeiro, pela amizade que tu nos dispensa aqui. É uma grande honra, me sinto honrado por ser amigo de uma pessoa que nem tu. E desejo, assim, que... Olha, eu brinquei que vai ser presidente do Grêmio, mas eu acho que vai ser presidente do Grêmio. Cada coisa a seu tempo, né? A gente sabe que é cada coisa a seu tempo. Mas se tem alguém que merece, que faria o melhor de si, é tu. Então eu vejo, obrigado pela presença aqui, meu amigo. Alan, muito obrigado. Deus te abençoe, né? E abençoe a nós todos aqui. Né? Palavra tua para os despedidos aí. De coração, as tuas palavras, muito mais do que recíprocas vão ser, né? Porque tudo teve seu início, eu vou dizer, com a coluna de cinema e vídeo, né? E eu digo, né, e enxergo essa geração do teu filho, né, que é um pouco mais, a idade um pouquinho mais do meu sobrinho, mas menor que do meu, que fez um trabalho com o Alan. Eu quero mandar um abraço pro Claudinho, né? Fez um trabalho da cadeira, tá? Fez já, agradeço. E ele também é um diferencial, de um jeito diferente, né? Ele tem coisas dele que é incrível. Que educação deram para esse menino. Não, que educação, cara. Obrigado. Não, que educação, pelo Claudinho.
Ele me perguntou, não precisava responder todas as perguntas, daí eu disse pra ele, meu velho, tu é filho do Cláudio. Que tu pedia, a gente responde. É muito orgulho, né? E a gente ter esse canal com 2 irmãos, isso para mim também é algo muito forte, né? Porque se eu digo, onde eu digo minha cidade, tu me perguntou onde eu nasci em Porto Alegre. Tu achou que eu era de Voti? Eu tinha a impressão que tu tinha nascido em Mas meus pais se mudaram para lá quando eu estava em 5 para 6, né? Ah, é? Ah, não sabia disso. Isso, porque o Dib chamou ele, porque estava cheio de empresas de calçado na região e precisava das prateleiras dele. E foi 10 anos que ele... Teu pai também é capitalista? Foi. Também foi capitalista? Assim, não, mas meu pai não sei. Mas eles se casaram em Porto Alegre. Eu moro em Porto Alegre, fiz administração. Minha mãe fez pedagogia, moraram em Porto Alegre. E daí eles vieram para cá. Mas, mesmo morando em Novo Hamburgo, e eu ainda vou dizer para ti que quarta, eu passei na CFC antes, e aqui no X, 4 pessoas me perguntaram, tá, mas onde é que estão morando em 10 irmãos agora? Viu? Ninguém sabe que tu não está morando em 10 irmãos. Tem uma cidade nos Estados Unidos chamada Manhattan, lá no meio oeste, não é o Manhattan em Nova York? Sim. Manhattan é um bairro, né, um distrito de Nova York, né, dentro ali. Não é aquela, lá no meio oeste americano. Fiquei lá um mês, arrumei tantas amizades, desde os lugares que tu chega, e que tu tem a impressão que tu era dali já em algum momento da tua vida, né? E eu era assim. Aí eu saí, passado assim 1 ano ou 2, eu voltei, e aí o pessoal disse assim, onde é que tu tá morando hoje? Sabe, pequeno também. Eles achavam que eu era de lá, então que nem tu, né? Onde é que tu tá morando em 2 irmãos agora? Agora tu tá morando em Novo Hamburgo. Tem um terreninho aqui, né? O meu vínculo continua aqui. Não, mas vai continuar eterno. Sim, não tem. A gente sabe da programação. Inclusive, vou prestigiar um ovo agora. Dar uma passadinha ali. Claro, lá na festa lavando, né? Isso, Cláudio, obrigado por tudo, querido. Um grande abraço. Muito obrigado às pessoas que nos acompanharam, que mandaram suas mensagens, que compartilharam o vídeo. Muito, muito, muito obrigado. Muito obrigado ao seu Adam Johannes, meu filho, a técnica aí. E muito obrigado a Deus que nos permitiu estar aqui e, sobretudo, que nos permitiu ter o Cláudio conosco depois de 2 acidentes tão violentos que ele teve. Um ele nem contou. A próxima nós vamos contar. Mas que nós, a segunda vez que aconteceu aquilo contigo, nós falamos, não, mas que coisa. Isso parece parece um karma em cima disso, né, Cláudio? E talvez seja, né? Mas isso é um outro assunto, outro papo. Então, muito obrigado a Deus por nos permitir estar aqui e permitir ter o Cláudio aqui conosco, né? E tenho certeza que o Cláudio, assim como fez coisas maravilhosas aqui em 2 irmãos, Liga da Costa da Serra, Escolinha do 7, primeiro professora da teoria em educação física aqui, todas essas coisas lindas, levar nossas gurias aqui para a fundação, né, para que elas tivessem um desenvolvimento bárbaro, como foi o caso da Marta, da Sá. Então, que o Cláudio possa lá, Cláudio, no Grêmio, e onde quer que tu vá, sabe, ter uma vida profícua e continuar fazendo essas coisas maravilhosas que tu faz. Muito obrigado, de coração. Te dá uma salva de palmas. Obrigado pela presença, pessoal. Voltamos amanhã. Tchau.